Olá, amigos e amigas que estão nos acompanhando. Hoje é o dia que Deus marcou certamente para abençoar a sua vida. E agora, nas palavras de Jesus, eu peço que você abra o seu coração, aquilo que o Espírito Santo vai falar contigo. A minha Bíblia está aberta aqui em Mateus capítulo 13, versículo 44. O Senhor Jesus, aqui em Mateus 13, ele traz o ensinamento de várias parábolas. E o que são parábolas? São histórias do cotidiano, verídicas, que aconteceram e trazem uma lição espiritual para a nossa alma, para a nossa vida. Você se lembra, na época que você estudava, que os professores, eles ensinavam usando fábulas. As fábulas, elas são histórias que não acontecem, plantas falantes, animais falantes, e por fim elas trazem uma lição de moral, uma lição que tem como objetivo fazer você pensar sobre aquilo que foi narrado. Já a parábola, ela tem como objetivo que você faça uma reflexão espiritual. São coisas que acontecem no dia a dia, como por exemplo a dona de casa que separa a quantidade de trigo e faz ali o seu pão, como por exemplo o pescador que sai para pescar e traz consigo uma grande quantidade de peixes, como por exemplo o agricultor que vai jogar a sua semente na terra e espera ter uma boa colheita. Então são coisas que acontecem no dia a dia e o Senhor Jesus sempre traz uma lição para o nosso espírito, para o nosso coração. O objetivo da parábola não é só atingir a sua mente, para você logo se esquecer daquilo, não. A palavra de Deus ela vai direto ao seu coração. Você dorme pensando naquilo, às vezes a semana inteira o Espírito Santo continua ainda falando contigo. E aqui em Mateus capítulo 3, versículo 44, eu queria comentar com vocês essa pequena parábola, apenas um versículo, que é a parábola do tesouro perdido. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos observar aqui os detalhes. Está escrito que um homem, ele estava caminhando, talvez passeando, e de repente ele encontra um campo. Mas não um campo vazio, ele percebe que naquele campo tem um tesouro. Ele guarda a informação com ele e na primeira oportunidade que ele tem, ele recolhe todos os recursos que ele possuía, vende até mesmo outras coisas que eram descartáveis e compra aquele campo por causa do tesouro que ele tinha encontrado. Quando a gente lê essa parábola, nós podemos olhar a história até do nosso país. Em 1979, 80, lá no Pará, um fazendeiro andando pela sua fazenda, ele viu que aquela terra tinha ouro e em Serra Pelada, em pouco tempo, muitos brasileiros foram atrás daquele sonho, daquele metal precioso. Eu conheci um casal de Foz do Iguaçu que eles deixaram tudo que eles tinham aqui no oeste do Paraná para trás e foram até o Pará para que realizasse o sonho extraindo ouro daquela terra. Foram 100 mil pessoas que começaram a cavar aquela montanha, se tornou ali um formigueiro de gente e a gente sabe que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Esse casal disse para mim: pastor, eles me confidenciaram, tudo que a gente conseguiu naqueles 2 anos que a gente trabalhou extraindo a riqueza daquela terra, nós não temos absolutamente nada. Carros, fazendas, parece que havia até uma maldição por detrás daquilo. Tinha gente que quando estava subindo, carregando o saco cheio do ouro, lá em cima alguém ganancioso cortava a corda e a pessoa despencava, morria e vinha ao chão. Sem contar a prostituição. Muitos pais de famílias ausentes, distantes de casa, o inimigo usava aquilo para que muitas prostitutas vendessem o seu corpo. Foi
uma tragédia até que o governo entrou e parou de recolher o ouro daquela terra. Mas o que eu quero que você entenda é que essa parábola diz justamente sobre isso. O homem estava andando pelo campo e ele percebeu que naquele campo havia um tesouro. Quem é esse tesouro na parábola? Bom, na parábola, esse tesouro representa o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo, vagando por essa vida que é passageira, que é breve. E a Bíblia Sagrada diz que o tesouro estava no campo. Um pouco mais adiante, Jesus Cristo vai explicar que o campo é o mundo. O mundo é mau? É. O mundo é terrível? É. Mas mesmo que o mundo seja mau e há pessoas com o coração corrompido que perseguem umas às outras, odeiam umas às outras, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos duvidar que nesse mundo há uma esperança, que nesse mundo há um bem maior, há um tesouro que sobrepuja qualquer riqueza que você possa alcançar ou conquistar. Porque de que adianta uma pessoa ter do bom e do melhor, talvez dirigir o carro do ano, ter aquela roupa de marca, as melhores marcas que possa se ter? De que adianta a pessoa morar numa mansão, mas se quando ela partir dessa vida, a alma dela for lançada ao inferno, à perdição eterna? O que realmente importa nessa nossa existência, nessa vida, é fazer isso aqui, é encontrar esse tesouro. Como esse homem que estava andando e encontrou esse tesouro no campo. Eu não estou falando de riqueza física, material. Nós estamos falando de um tesouro espiritual. Eu me lembro quando eu era garoto e eu frequentava a igreja próxima da minha casa, nós cantávamos uma canção que dizia: Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. E o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses, capítulo de número 2, que em Cristo Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu vou até ler, para que não fique vago nas minhas palavras, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu caro telespectador, homem, mulher, pai de família, jovem, criança, você que está nos assistindo, eu te pergunto, você já encontrou esse maior tesouro? Uma vez chegaram até um cidadão recém-convertido e perguntaram para ele: como que você fez para encontrar Jesus? Porque a tua vida estava toda bagunçada, virada pelo avesso, e de repente você se tornou uma pessoa diferente. E aquele homem disse: olha, se eu te falar que não fui eu que encontrei Jesus, mas foi Jesus que me encontrou. Porque em algumas ocasiões o sentimento que a gente tem é esse. Nós não fomos atrás de Cristo, em alguns casos é Cristo que veio ao nosso encontro. Você pode ler nos evangelhos que há pessoas que foram até Jesus, mas há casos em que Jesus é quem foi ao necessitado. E quem sabe, meu amigo, minha amiga, você não tem ido até Jesus, mas através dessa programação, Jesus está indo até você, para que você tenha um encontro com esse tesouro, com esse bem maior, com essa riqueza que vai sobrepujar qualquer outra aquisição que você tem. Na verdade, o homem só tem paz, o homem só tem segurança, só tem alegria quando ele encontra esse tesouro. Vamos voltar na parábola? Agora que você já entendeu, olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo de número 44. O reino dos céus é semelhante
é parecido a um tesouro escondido no campo. Você pode encontrar Jesus nesse mundo cheio de horror, de pesares, de coisas horríveis que têm acontecido. Jesus está disponível. Ele está disponível a todos nós. Deus não nos deixou à mercê. Deus não nos entregou a nossa sorte, as nossas mazelas. Por mais que o que a gente vê é fruto da desobediência de Adão e Eva, consequência do pecado original, no entanto, o amor de Deus se manifestou à humanidade. Você encontra esse tesouro no campo, no mundo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo e um homem achou. Você já achou esse tesouro? Você já teve encontro com o Filho de Deus? Não, você não entendeu o que o pastor está dizendo. Eu não estou falando de religião, porque o papel da religião seria religar as pessoas com Deus. Mas você sabe que tem centenas de religiões e vão surgir outras centenas, talvez até milhares. E parece que quando a pessoa é religiosa, quanto mais ela segue a doutrina, o dogma, mais pecadora ela se sente. Eu não estou falando disso, estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa programação tem como objetivo levar Jesus até você, levar Jesus ao teu lar. Você tem um relacionamento com o Filho de Deus, você tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você já encontrou esse tesouro? Pastor, eu ainda não encontrei. Então é por isso que você é uma pessoa triste, abatida. A Bíblia Sagrada diz que quando esse homem encontrou o tesouro, ele se alegrou. Ele se alegrou, ele já voltou para casa sorrindo, feliz, contente. Se você ainda não encontrou Jesus, você é uma pessoa deprimida, abatida. Você busca a realização em coisas, quando a verdadeira alegria está somente em Jesus Cristo. Os antigos cristãos, eles costumavam dizer que a pessoa que encontra Jesus, ela tem paz e ela tem alegria. Essa é a verdade. Quem encontra esse tesouro, o coração dessa pessoa se enche de alegria. Não poderia ser diferente. Quando os anjos foram anunciar a Maria o nascimento de Jesus, depois a José, o mesmo anjo Gabriel anunciou a Maria, anunciou a José, os anjos disseram: eu trago a você novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. Aquelas boas novas trariam no coração das pessoas grande alegria. Não é a felicidade superficial por algum bem que você adquiriu, por algum sonho que você realizou. Não, tudo isso é passageiro. Nós estamos falando de uma alegria eterna, uma alegria que vem do Espírito Santo e independe das circunstâncias. Quando esse homem encontrou o tesouro, ele se alegrou. E pela alegria, pelo gozo que lhe veio ao coração, o que aconteceu? Ele vai, vende tudo que tem e adquire aquele campo. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem tomou a decisão, abriu mão de tudo que ele tinha por causa do bem maior que ele tinha encontrado. No Salmo 16, o salmista Davi disse: eu não tenho outro bem além de ti. Os levitas, no Antigo Testamento, a tribo de Levi, eles não poderiam ter casas e campo para plantar e colher, porque a missão deles era cuidar do tabernáculo, dos assuntos espirituais. E a Bíblia Sagrada diz que os levitas, eles sempre cantavam: o Senhor é a porção da minha herança. Nós não temos terra, não temos campo, porque o nosso ofício é atender às necessidades espirituais da nação, mas o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é o nosso bem maior. E a Bíblia diz que o homem da parábola, ele abriu mão de tudo para que ele pudesse adquirir aquele campo. Aqui está algo que poucas pessoas querem fazer. Por amor a Jesus, a esse tesouro, a esse bem maior que você encontrou, você está disposto a abrir mão de tudo? Dos prazeres pecaminosos da sua carne? Porque quem quer seguir Jesus, ele mesmo disse: quem quer vir após mim,
em Lucas 9, 23, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou ler só mais 2 versículos para a gente já encerrar e fazer a oração. Aqui no livro de Filipenses, capítulo de número 3, está escrito assim no versículo de número 7. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que Jesus está pedindo de nós é renúncia. Você está disposto a pagar o preço, a abandonar os fins de semanas de bagunça? Você está disposto a abandonar a bebida? Você está disposto a abandonar transações financeiras que você faz e são ilícitas, escondidas, por causa de Cristo? Pois se você estiver disposto a perder todas essas coisas, você vai ganhar algo muito maior, que é a vida eterna. Agora, enquanto você fica abraçando essas migalhas que o mundo oferece, que o diabo oferece, você não vai conseguir ganhar a Cristo e experimentar o que Ele tem para você. Deixa eu fazer uma oração, e a minha oração é para você que ainda não teve encontro com Cristo, que você tenha, e você que está titubeando, você que está ouvindo o programa já há muitos meses, mas ainda não veio na igreja, ainda não tomou aquela decisão de abandonar algo que entristece o coração de Deus, você vai fazer isso, porque o Espírito Santo vai te dar força. Amém? Então, oremos agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, por esse precioso ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Nós estávamos perdidos nesse mundo, como ovelhas desgarradas, sem ter propósitos, sem significados no nosso viver, mas de repente nós encontramos esse tesouro. E ao encontrar esse tesouro, ou até podemos dizer, ser encontrados por esse tesouro, tudo mudou. Nós enchimos o nosso coração com aquela alegria celestial, com aquela paz celestial. Meu Deus, não há uma bênção maior do que essa, do que alguém viver nesse mundo e ter encontrado esse tesouro, Jesus Cristo. Nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a minha oração é que, se tem algum telespectador que ainda não teve encontro com o Filho de Deus, que essa pessoa, meu Deus, tenha esse encontro. Que o Senhor proporcione isso através do Espírito Santo. E há aqueles que até já encontraram esse tesouro. E há aqueles, meu Deus, que já estão com o coração cheio de alegria, mas ainda não decidiram pagar o preço, abrir mão de coisas supérfluas, banais, triviais, prazeres pecaminosos, para ter a certeza da vida eterna. Espírito Santo, dê a força para essa pessoa. Essa pessoa se vê envoltas em tantas amarras, em tantos pecados, que ela tenta se soltar dessas cordas, mas parece que essas cordas, elas são mais fortes do que ela. Ah, meu Deus, que em o nome de Jesus sejam despedaçados esses grilhões e essa pessoa tome a decisão de passar pelo batismo, tome a decisão de abandonar aquele pecado secreto que tem impedido ela de herdar a vida eterna. E em nome de Jesus eu declaro que o maligno perdeu e essa pessoa vai poder dizer como Paulo: eu reputei todas as coisas como perda para que eu possa ganhar a Cristo, o meu bem maior, o meu tesouro maior, a porção da minha herança, o meu cálice, porque o Senhor Jesus, a partir de hoje, será o bem mais precioso para essa pessoa. O Senhor terá prioridade, primazia diante de todas as coisas. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, meu amigo, minha amiga. Você vai agora acompanhar essa chamada, esse convite para os cultos de sexta-feira.
Você que teve encontro com Cristo, venha sexta-feira ouvir a palavra e receber a força para se libertar de uma vez por todas. Deus abençoe e até a próxima.